Oi, pessoal. Posso te fazer duas perguntas? Você já fez algum plano? Pode ser emagrecer, fazer mais exercício, ficar rico, e por acaso você desistiu desse plano no meio do caminho? Eu acho que para a grande maioria das pessoas a resposta vai ser sim para essas duas perguntas. Comigo é assim. Aí você deve estar pensando, puxa vida, por que o Lauro está falando sobre plano num canal de investimento? Nas minhas palestras, nos meus cursos e na época que eu fazia coaching financeiro, eu percebia que as pessoas tinham muita dificuldade em guardar dinheiro. Normalmente as pessoas falavam, Lauro, mas chega no final do mês, não sobra dinheiro para eu investir. Gente, a sua saúde física, você trata dela com sobras? Você se alimenta de sobras? Claro que não. Você sabe que você não vai ter uma boa saúde física se você comer só sobras. Saúde financeira é a mesma coisa. Você não vai conseguir ter saúde financeira se você viver de sobras do que você ganha. Então essa coisa tem que mudar. E a ferramenta para mudar isso é o planejamento. É o planejamento de vida como um todo. E o planejamento financeiro fica inserido dentro desse planejamento de vida. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um processo, um método infalível de planejamento. Mas isso não quer dizer que ele seja fácil. É difícil, você tem que ter foco, você tem que ter vontade. Mas com foco e com vontade vai funcionar para você. Funciona para mim e funcionou para outras pessoas que passaram por esse processo de coaching. Então vamos lá. Eu desenvolvi esse método, gente, passando por dificuldades. Foi através de dificuldades que eu passei, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, que esse método foi desenhado. Em 2006, eu morava no Canadá com a minha ex-esposa e meu filho, e a gente veio para o Brasil para passar o Natal. No dia 25 de dezembro de 2006, minha ex-esposa falou que não ia mais voltar para o Canadá. Nessa época, meu filho tinha 7 anos e a gente decidiu que realmente era melhor ele ficar no Brasil, porque eu não ia ter condição de cuidar dele lá no Canadá. Aí fui eu embora para Toronto, sozinho. Chegando no aeroporto de São Paulo, eu encontrei com uma amiga. E ela foi logo perguntando, oi Lauro, tudo bem? Onde é que está o Pedro? Gente, eu não conseguia controlar, as lágrimas escorriam. Assim, era muito maior do que eu. Aí eu me acalmei, expliquei o que estava acontecendo e tudo, fui embora, cheguei em Toronto, no dia seguinte fui pegar o ônibus para ir trabalhar. O ponto do ônibus era em frente à escola onde o Pedro estudava. E tinha o guardinha que atravessava as crianças, eu não sei se você já viu em filmes, aquele guardinha que fica com uma placa pare, o Sam. Ele foi me vendo e foi logo perguntando, onde está o Pedro? Bom, resultado, lágrimas começaram a escorrer. Eu não estava funcionando, eu estava emocionalmente super desequilibrado. Cheguei no trabalho aquele dia difícil, aí eu pensei e falei, gente, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma terapia. Chegando na terapia, a primeira coisa que a terapeuta me falou foi o seguinte, Lauro, você tem que encher seu dia. Você tem que tirar o foco na perda e colocar o foco nas atividades. Então faz uma lista de coisas para você fazer durante o dia e enche o seu dia. Gente, eu cheguei em casa e fiz uma lista gigantesca. Eu ia fazer exercício, eu ia meditar mais, eu ia cozinhar e levar almoço pronto para o trabalho, eu ia ler mais, eu ia escutar mais música, ou seja, eu enchi meu dia. Não deu certo. Eu acho que não durou nem 2 dias. Eu simplesmente não tinha energia para fazer aquelas coisas. Aí cheguei na terapeuta e falei, olha, não está funcionando, eu não consigo fazer, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tenho a energia, eu não tenho a vontade para fazer essas coisas. Ela me falou, é normal, é assim mesmo, isso aí vai passando com o tempo e você vai conseguir fazer essas tarefas. Não funcionou. Eu conseguia fazer algumas e, gente, para ser sincero, era pior, porque eu olhava aquele monte de coisa que eu tinha que fazer e quando eu não conseguia fazer, eu ficava frustrado, porque eu acreditava que aquela era a solução para eu melhorar a minha vida, mas eu
não conseguia fazer. Então era mais um ponto de frustração. Aí eu comecei a estudar tudo sobre metas. Comecei a ler, pesquisar na internet e descobri o modelo das metas SMART. SMART em inglês quer dizer inteligente ou esperto. Cada uma dessas letras significa alguma coisa. O S, por exemplo, é de singular, ou uma tradução melhor até é específica. As metas, elas têm que ser muito específicas. Por exemplo, eu tinha uma meta de me exercitar mais, mas essa meta é uma meta muito geral. Aí eu criei uma meta bastante específica. Eu tinha que ir na academia 3 vezes por semana e exercitar 1h30 cada vez que eu fosse. A meta ficou específica, era mais fácil eu atingir, porque não era simplesmente se exercitar. Eu descrevia como eu tinha que fazer isso. O M, gente, é de mensurável. A meta tem que ser mensurável. Por exemplo, na minha meta, eu tinha formas de medir se eu estava acompanhando essa meta ou não. Então eram 3 vezes por semana, mais de 1h, ou 1h cada vez que eu fosse lá. Então ficava fácil medir. Se você coloca a meta fazer exercício, é muito vago. Fazer exercício 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, então é importante a gente medir essa meta. Ela tem que ser atingível. Se você coloca uma meta de ir na academia todos os dias e malhar 3 horas, provavelmente essa meta não vai ser cumprida. Ela é muito difícil de ser cumprida. Você tem que fazer metas que você consegue cumprir. Se você quiser ficar rico, é uma meta muito difícil. Leva muito tempo. Você tem que quebrar essa meta em metas menores, que são mensuráveis e bastante específicas para você conseguir levar isso a cabo, tá? Elas têm que ser relevantes, são metas importantes. Por exemplo, eu queria mais qualidade de vida, então me exercitar era uma meta relevante. Simplesmente fazer uma caminhada ou uma coisa assim poderia não ser relevante, porque eu estava me exercitando, mas não na intensidade e na quantidade de exercício que eu precisava. O T é de tempo, gente. A gente tem que definir quanto tempo eu vou fazer isso. E o tempo pode ser a quantidade de tempo gasto na prática e a quantidade de tempo gasto total na tarefa. Por exemplo, eu defini que nos próximos 6 meses eu ia para a academia. Depois ia esquentar, e a gente teria condição de exercitar correndo na rua, fazer outros tipos de exercício. Mas durante aqueles meses de inverno eu ia fazer o exercício na academia. E quando eu estava definindo essas metas, eu lembrei de um mestre que eu tive em São Paulo, e ele costumava dizer: quem tem muitas vontades não tem força de vontade. A primeira vez que eu desenhei as minhas metas, as minhas tarefas, eram muitas tarefas. Eu não ia conseguir fazer tudo aquilo. Eu não ia ter força de vontade para fazer tudo aquilo. Por quê? Porque eram muitas vontades. Então, a primeira lição que eu aprendi é: simplifique. Faça metas objetivas e metas que você realmente pode realizar. Não adianta a gente listar um monte de coisa. Quem tem muitas vontades não tem força de vontade. A gente vai acabar não fazendo nada. Gente, com as metas definidas de uma forma smart e com menos metas, começou a ficar mais fácil. Eu já conseguia fazer mais coisa e me frustrava menos, porque eu não tinha aquela quantidade de coisa que eu não atingia. Então, sem dúvida nenhuma, foi um passo importante para eu sair daquele processo que eu estava vivendo. E ficava, inclusive, com mais autoestima, porque eu estava conseguindo realizar aquelas tarefas que eu não conseguia antes. Aí, gente, eu peguei e escrevi todas essas tarefas, definindo cada um dos pontos das metas SMART, uma em cada folha, e estava lá tudo descrito. É bom colocar no papel. Quando a gente coloca no papel, essas metas ganham vida própria e elas passam a existir em algum lugar. Então fica fácil. Se você tiver dúvidas, se você tiver dificuldade,
está tudo ali escrito. Você sabe exatamente o que você tem que fazer e como que você vai medir o seu sucesso em cada uma daquelas tarefas. Gente, eu continuei trabalhando nisso e descobri que era importante também a gente colocar no papel, a gente escrever qual que era o grande objetivo, por que eu estava fazendo aquelas metas, o que elas iam trazer de ganho para mim. Aí veio a segunda lição. Para você ter energia e foco para fazer alguma coisa, tem que estar muito claro o ganho que você vai ter fazendo aquelas coisas. Então é importantíssimo você cadastrar, você registrar o que você ganha com isso. Então, essa é a segunda lição. A gente não tem força, tempo e energia para fazer tudo, mas quando nós estamos comprometidos e quando a gente sabe qual é o ganho que a gente vai ter, a gente consegue fazer bastante coisa. Tá? Então, registrar e cadastrar isso é fundamental. Os meus objetivos, gente, naquela época eram mais ou menos o seguinte: eu queria reestruturar minha vida no Canadá. Por quê? Porque no futuro, meu filho, quando adolescente, ele poderia querer a vir morar comigo. Então eu precisava de uma vida bem estruturada e bem feita e bem montada. Esse objetivo fundamental me dava muita energia para realizar todas aquelas tarefas. Por quê? Apesar de ser um objetivo de longo prazo, ele era um objetivo muito forte. Então eu conseguia, sempre que eu estava com menos energia, menos animado, eu conseguia buscar energia revisando esse objetivo importante. Gente, com esse objetivo grande, eu voltei e revisei todas as minhas tarefas. Eu encaixei essas tarefas dentro desse objetivo. Cada uma delas tinha um sentido de existir para eu atingir esse grande objetivo. Vocês não imaginam o quanto isso mudou. É fácil? Não, mas é mais fácil quando a gente sabe que as nossas metas estão nos direcionando para a conquista de algo importante, de algo grande. Daí, gente, vem a terceira lição. As suas metas SMART, elas têm que estar em linha com um grande objetivo, um objetivo maior que vai te dar energia para você seguir em frente. Por exemplo, na sua vida financeira, o grande objetivo é adquirir o que a gente chama de conforto financeiro. Ter dinheiro para uma emergência, ter dinheiro para trocar de carro, ter dinheiro para se aposentar com conforto. A aposentadoria pode estar muito longe, mas eu te garanto que tem gente perto de você, mais velho, que se aposentou e não vive tão bem. Você não quer passar por isso. E para não passar por isso, você tem que conquistar a sua saúde financeira. E lembra, gente, a saúde financeira não pode viver de restos. Ela tem que ser uma prioridade na sua vida. Gente, a coisa funcionou bem, eu estava melhor, mais animado, o frio já tinha passado e eu comecei a perceber que eu podia combinar tarefas. Por exemplo, um dos meus grandes objetivos era meditar. Perto de casa tinha um templo zen budista onde eu ia meditar. No inverno, com neve, eu ia de carro. Depois que acabou a neve, eu combinei o meu objetivo de fazer exercício com o objetivo de meditar. Eu ia para o templo de bicicleta. Então eu saía de casa, pedalava até o templo, meditava, depois voltava para casa de bicicleta. Eu combinei tarefas. Isso facilitava muito, porque as coisas começavam a render mais. Parece que seu dia cresce quando você combina tarefas. Por exemplo, se você tem o objetivo de passar mais tempo com sua família e ao mesmo tempo se exercitar mais, faz atividades em grupo com a sua família. Você pode fazer um jogo, fazer natação com seus filhos, com a sua esposa. Então isso já vai atendendo a duas tarefas diferentes. Então a outra lição, gente, é exatamente essa. Combine
tarefas. Ao combinar tarefas, seu dia cresce, você ganha mais tempo e consegue fazer mais coisa. Além disso, as tarefas ganham importância, porque elas estão atingindo, né, vários objetivos ao mesmo tempo. Você vai ter mais energia e mais vontade para realizar essas tarefas. Tinha dias, gente, que era mais difícil. Sem dúvida nenhuma, tinha dias que a energia parece que não surgia para realizar todas aquelas tarefas. Sempre que acontecia isso, eu voltava nos meus grandes objetivos, lia os grandes objetivos para poder revigorar essa energia. Um dia eu estava lendo os meus grandes objetivos e eu me questionei: Lauro, é isso mesmo que você quer? É isso que você está buscando? Gente, é impressionante, porque acendeu uma luz na minha cabeça e eu percebi, não é isso que eu quero. O meu grande objetivo é ficar junto do meu filho. Esse é o meu grande objetivo. Eu tinha estruturado uma vida no Canadá pensando que um dia ele poderia vir morar comigo. Mas, na verdade, o que eu queria era eu estar próximo dele. Gente, foi uma reviravolta. Eu peguei todos aqueles objetivos, joguei fora e coloquei um único objetivo. Meu grande objetivo agora era ir para o Brasil, voltar a morar no Brasil. Então, gente, quando a gente estrutura as metas e define os nossos objetivos, revisando esses objetivos, você pode perceber que não é exatamente isso que você quer. Pensa o seguinte, se você achar uma lâmpada maravilhosa, esfregar e sair um gênio, se ele te disser, você tem um único pedido, qual é esse pedido? Qual é o pedido que você faz para o gênio? Esse é o grande objetivo da sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Eu percebi que o grande objetivo da minha vida era ficar junto com meu filho. Peguei todas aquelas metas, todas aquelas tarefas que me ajudaram, sem dúvida nenhuma, a chegar onde eu cheguei, joguei tudo fora e comecei do zero. Um único grande objetivo: voltar para o Brasil. E aí eu comecei a definir quais eram as tarefas que eu tinha que fazer para conquistar a volta para o Brasil. Gente, era um monte de coisa. Eu tinha que arrumar emprego no Brasil, eu tinha que vender a casa, eu tinha que fazer a mudança, eu tinha que arrumar um lugar para morar no Brasil, ou seja, muitas tarefas e tarefas complicadas, porque eu estava no Canadá e tinha que arrumar emprego e casa no Brasil, ou seja, nada simples. Deu certo? Deu muito certo. Não foi mais de um mês, eu estava com a minha vida toda reorganizada. Tinha arrumado emprego no Brasil, minha casa no Canadá estava vendida, a mudança estava contratada, parou um caminhão gigantesco, carregou tudo e eu vim de volta para o Brasil. Eu aprendi, gente, que quando o objetivo é grande, quando a gente tem certeza desse objetivo, nada é impossível. Dá para a gente realizar tudo. O grande lance é descobrir qual é esse objetivo. Pensa, se um gênio aparecer e te der um pedido, qual é o seu pedido? O que te faz feliz? O que te faz acordar de manhã e viver a sua vida? Isso é fundamental. Então, gente, os pontos-chave desse modelo são: primeiro, descubra qual é o seu grande objetivo. O que faz você acordar de manhã cedo com muita energia e muita vontade de viver a sua vida? Esse é o ponto fundamental. Depois você define as tarefas para você conquistar. Tarefas muito difíceis, muito longas, elas têm que ser quebradas em tarefas menores. As tarefas têm que ser SMART, elas têm que ser mensuráveis, objetivas, únicas, singulares. Elas têm que ter um tempo, a gente tem que medir esse tempo para a gente poder conquistar todas essas coisas. Depois disso, você evolui e analisa o seu progresso em cada uma
dessas tarefas. Por exemplo, você quer correr uma maratona e você não tem nenhum preparo físico. Você tem que montar uma série de tarefas para você fazer isso. E as tarefas vão ser encadeadas. Então, primeiro você tem que começar a se exercitar, depois você tem que treinar corrida, e assim sucessivamente, até você conseguir essa tarefa. E, eventualmente, se seu objetivo é correr a maratona de Nova York, você tem que juntar dinheiro para ir para Nova York, tirar visto, ou seja, existe uma série de subtarefas. O importante é que todas elas sejam específicas, mensuráveis, objetivas, com tempo definido para você fazer cada uma delas. E a gente tem que ter foco, gente. Não adianta você tentar fazer um monte de coisa porque você não vai conseguir. A gente consegue fazer algumas coisas bem feitas, mas a gente não consegue fazer tudo bem feito. Foco é fundamental. Lembra que quem tem muitas vontades não tem força de vontade. E para grandes conquistas na vida, a gente precisa de muita força de vontade. Conclusão. O que é realmente importante para você? Escreve isso. Registra isso. Depois, como é que você vai atingir esses grandes objetivos? Quais são as tarefas, quais são as fases que você tem que passar para atingir esses grandes objetivos? Defina suas tarefas de uma forma SMART. Mensure, acompanhe, se dê crédito pelas conquistas que você realizou. Isso é fundamental. Sempre que tiver difícil, volta nos seus objetivos. Releia os objetivos, reavalie os objetivos. Avalie o que você ganha com eles. É fundamental também você ter a noção da recompensa. Quando a gente sabe exatamente o que a gente vai ganhar atingindo esses objetivos, você vai ter muito mais energia e muito mais foco para buscar as suas tarefas e as suas realizações. Pessoal, às vezes a gente corre atrás dos objetivos errados, mas o processo de buscar esses objetivos pode nos ensinar que a gente está indo atrás das coisas erradas e temos a chance de mudar. Eu fiz isso, funcionou, deu muito certo para mim, isso pode funcionar para você também. Agora a gente tem que ter atenção. Muitas vezes a mente da gente pode nos enganar, querendo nos levar para outros objetivos. Então seja muito honesto com você mesmo. O que eu quero? O que é importante para mim? A definição desse grande objetivo é fundamental. Então é isso, gente. Por isso que a gente trouxe aqui hoje, né, dicas sobre planejamento. A sua saúde financeira é muito importante. Ela não pode ficar vivendo de restos. Você precisa de dinheiro de curto prazo para emergências de curto prazo. Você precisa de dinheiro de médio prazo para gastos, troca de carro, reforma de casa. E você precisa de dinheiro para se aposentar bem. Então, é muito importante a gente cuidar bem da nossa saúde financeira. E com um planejamento bem feito e integrado, fica mais fácil. Pessoal, já sabe, né? Gostou? Compartilha. Tem dúvida? Pergunta para a gente trazer o conteúdo para você. O endereço dos nossos outros canais estão aí na descrição do vídeo. A gente traz coisa pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Tá? Obrigado.